Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje, no canal Auxílio ao Mestre, estaremos estudando a lição de número 13, Ética Cristã e Redes Sociais. O tema de hoje ele é muito interessante. Há pessoas que pensam que a internet, as redes sociais é do diabo. E há outros que não largam o smartphone e não saem da rede social. São os dois extremos. Nós queremos abordar as redes sociais sobre a ótica cristã. Quando surgiu o rádio também, na década do rádio, muitos irmãos com zelo e acreditava que aquilo também era do diabo. De igual modo, a televisão, enfim, tudo aquilo que é novo gera uma preocupação, mas todavia por excesso de zelo. É melhor um pouco de excesso de zelo, se posso dizer assim, do que ser relaxado demais, entrar de cabeça em tudo que vem por aí. Vamos analisar hoje sobre o impacto da rede social, os benefícios da rede social e os malefícios da rede social, e como podemos usar as redes sociais como um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Fique comigo, eu quero contar com o seu apoio, com a sua participação, no seguinte sentido: que você esteja compartilhando esse vídeo. Essa aula e esse trabalho que nós fazemos não tem fins lucrativos. Estamos fazendo isso de caráter pessoal, individual. Não tenho apoio aqui de instituição. Então não tenho apoio financeiro. Eu faço com aquilo que Deus me permite, com os meus recursos. Eu preciso que você me ajude a compartilhar esse vídeo. O meu canal, como eu tenho falado em várias ocasiões e torno a refrisar, ele não é monetizado, eu não ganho por cada pessoa que assiste. Você vai me propiciar divulgar a palavra de Deus, promover a palavra de Deus. E na eternidade, tanto eu quanto você receberemos de Deus o nosso galardão por esse trabalho prestado. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Tópico de número 1, redes sociais. Afinal de contas, o que é rede social? Essa nova tecnologia, por que leva este nome? Leva esse nome de rede porque fala de conexão social, porque estão conectando as pessoas, ou seja, são pessoas interligadas, conectadas, amém? Então, daí o termo redes sociais. Nós vamos abordar nesse primeiro tópico, propriamente, o que é redes sociais, a sua característica. Outro sim, eu não tenho a pretensão de, com apenas 50 minutos, 1 hora, esgotar todo o assunto. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse tema, mas nada impede dos irmãos aprofundarem nas suas pesquisas. Vamos lá? Subtópico de número 1. O que é a rede social? Nome aplicado a todas as ferramentas de comunicação possíveis por intermédio da internet, através das quais as pessoas podem se falar, se verem, expor suas ideias, defender ou contrapor uma ideologia. Trata-se de um espaço público e democrático a todos. Então, o que é a rede social? Existe a rede social, ela é dada esse nome, são todas as formas possíveis e ferramentas possíveis que leva homens e mulheres ao redor do mundo se comunicarem por através das fibras óticas, via ondas,
de várias formas de comunicação. Nós temos aí o YouTube, que você está me acompanhando, temos o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, tem várias outras ferramentas que são denominadas como redes sociais. Por intermédio delas, as pessoas se comunicam e nesse espaço as pessoas podem expor as suas ideias, as pessoas podem falar, as pessoas podem se ver e serem vistas. Você pode ver um familiar seu que está lá nos Estados Unidos, no Japão, fato que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, de imediato você consegue ver pelas redes sociais, pela internet, ou seja, é um mundo globalizado. Não existe mais o termo longe e distante, porque o longe e o distante pode estar no palmo das suas mãos, tá bom? Então, trata-se também de um espaço público, porque ainda é público, eu não sei mais para frente, que estão querendo aí limitar o acesso das pessoas à internet, os governos dominar, e ainda é um espaço democrático, todos podem participar e dar opinião, sugestão. Há quem diga que as redes sociais é o espaço que deu lugar para o intelectual e também para o idiota. A Bíblia fala que o tolo só se dá a conhecer quando ele abre a sua boca, quando ele fala. Então, nas redes sociais existe muita coisa boa, muita gente abençoada intelectualmente, mas também existe muita coisa idiota, muita coisa que não edifica, e é justamente isso que muitas pessoas acabam mais se voltando. Vamos prosseguir na nossa lição? Jesus e as redes sociais dos seus dias. Jesus procurou estabelecer uma enorme rede social para a propagação da palavra de Deus. Primeiro, chamou 12, depois chamou 70. As multidões compartilhavam suas mensagens e milhares curtiam seus milagres e seus feitos. Enviava os discípulos de 2 a 2 em cada cidade. Assim, sua fama sempre chegava à sua frente e multidões o cercava. Meu querido, olha a estratégia de Jesus. A gente pensa que essa questão de rede social, ela é de hoje. No formato que nós temos, ela é de agora, porque ela se faz por intermédio de fibra ótica, antenas de transmissão, por cabo, ou seja, pelo smartphone, tem várias formas, pelos computadores, mas nos seus dias Jesus já havia estabelecido uma rede social. Ele compreendeu primeiro que ele tinha que mudar o mundo, trazer a mensagem de salvação para o mundo. E ele tinha aproximadamente 3 anos e meio para fazer esse trabalho. Então era um trabalho grande demais de influenciar o mundo. Então, como fazer esse trabalho? Ele teve que criar uma rede social, que começou a princípio com 12 apóstolos, posteriormente ele chama mais 70 para pregar, e posteriormente nós vamos ver que as multidões acompanhavam a Jesus. Primeiro começou com 12, 70 e depois multidão. Qual era a estratégia de Jesus? Primeiro, ele mandava os discípulos de 2 a 2 em cada cidade, operando milagres, expulsando o demônio, curando enfermos. De modo que quando ele chegava a uma cidade, por exemplo, lá em Jericó, quando Zaqueu sobe na árvore, olha a estratégia de Jesus. Os discípulos passaram antes ali pregando. Eles saíram anunciando, atraiu a multidão e os olhares. E as multidões compartilhavam as mensagens de Jesus
e curtiam, vamos dizer assim, seus feitos e seus milagres. Foi desta forma que Jesus usou para pregar a mensagem do Evangelho. Então, meu querido, a mente de Jesus é uma mente brilhante, porque ele enviava 2 a 2, anunciando. E quando ele chegava, todo mundo já sabia, ou pelo menos fazia uma ideia de quem ele era. Sabe por quê? Os discípulos diziam assim, olha, nós expulsamos demônio e curamos enfermo, mas após nós vai vir aqui o nosso mestre, no dia tal, dar uma palestra aqui para vocês. E todo mundo ficava naquele alvoroço esperando Jesus chegar. Por isso que Zaqueu subiu na árvore. Então Jesus ele soube estabelecer uma rede social forte, poderosa para alcançar o mundo da sua época. Eu faço parte desta rede social de Jesus. Você faz parte desta rede social de Jesus. Essa mensagem chegou até nós, foi compartilhada, nós curtimos e agora nós estamos compartilhando com os demais. Glórias a Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Uma oportunidade para o Evangelho. A igreja não pode ficar de fora desse momento ímpar da história. Através das redes sociais é possível entrar em lares através da transmissão ao vivo dos cultos. O evangelista virtual é uma das demandas da igreja na pós-modernidade. As pessoas não se reúnem mais nas praças, mas estão conectadas nas redes sociais. Meu querido, observa, olha que momento oportuno que Deus propiciou à nossa igreja, a igreja da pós-modernidade. Nunca foi tão fácil transmitir a mensagem do Evangelho. Eu estou falando transmitir a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem. Observa, através das redes sociais, nós conseguimos transmitir os nossos cultos ao vivo. E isto eu acho magnífico, isto eu acho maravilhoso, porque os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos tiveram a preocupação de deixar um registro histórico para as gerações seguintes, porque do contrário, nós nunca teríamos a Bíblia, eles foram usados por Deus. E eu penso que nós vivemos a geração que precisa ir para as redes sociais, anunciar, pregar, transmitir os cultos, porque o coral vai ensaiar melhor, a mocidade vai se dedicar mais, as irmãs que gostam de vestir roupa mais curta, decotada, ela não vai querer ser vista ao vivo com aquele vestido colado, parecendo aquele bojo, parecendo aqueles farol de milho que as irmãs sabem aí. Então, aí, quem senta na frente vai tomar pudor da forma que senta, não vai sentar de qualquer maneira. Então, nós conseguimos, através das redes sociais, entrar em lares que outrora nós não tínhamos oportunidade. Tem gente que não vai na igreja, é descrente, mas de casa ele está ouvindo a mensagem do reino. Alguém está trabalhando, está no hospital, está na cadeia, e está lá tendo acesso lá, assistindo os cultos. Então hoje, a igreja na pós-modernidade, ela tem uma necessidade. Observa, a igreja na pós-modernidade, ela carece do evangelista virtual. O que é isso? É alguém que domine as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e as várias ferramentas de comunicação em rede para propagar a mensagem do Evangelho de acordo com cada público, meu querido. Nós estamos vivendo aí uma verdadeira revolução tecnológica, mas também a igreja precisa se adaptar, aproveitar esse momento e não deixar isso tudo na mão de pessoas descrentes. O problema é que muitos acham que é do diabo. Eu estou pregando para você através das redes sociais do YouTube. Semanalmente, para a glória de Deus, é uma média de 10
a 11 mil, 8 mil pessoas, varia, depende do dia, do momento, que às vezes há feriado aqui ou ali, alguém não vai, mas de 8 a 10 mil pessoas. Estou fazendo pela rede social. Eu não teria condição de estar num único domingo ministrando para 10 mil pessoas, mas através das redes sociais é possível. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Uma ferramenta jamais imaginada. Com todas as suas limitações, Paulo e os apóstolos impactaram o mundo de sua época, isto sem um smartphone. Paulo escreveu da cadeia cartas que impactaram milhões e milhões de pessoas através dos séculos. O que ele não faria com um smartphone? Você já parou para pensar nisso? Que os apóstolos do antigo, os apóstolos dos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, e os profetas do Antigo Testamento não tinham smartphone, não possuíam internet e a mensagem chegou ao mundo, chegou até a nós. Então, meu querido, eu fico imaginando que Paulo, com toda a dificuldade, quando ele estava preso, ele estava guardado por Deus e onde ele não podia comparecer por causa da prisão, ele escrevia cartas. Por isso nós temos carta aos Romanos, aos Coríntios, Filipenses, nós temos cartas aí que ele escreveu da prisão e fora da prisão. Então nós observamos que ele usou as ferramentas que estavam ao alcance dele naquela época. Se fosse hoje, meu querido, nós teríamos aí as lives do irmão Paulo falando para a igreja em rede social. Ele usaria com certeza o YouTube, o Facebook, usaria o WhatsApp, usaria essas ferramentas para exortar, edificar, confrontar os falsos profetas. Ele falaria de tudo isso. Imagina o irmão João Batista com o smartphone na mão. João Batista hoje, nos nossos dias, ele seria antiético, chamado por muito grosso e estúpido, porque ele se dirigia à sua plateia como raça de víboras. Ele não massageava o ego de ninguém. E Paulo também trazia uma mensagem, muitas vezes, de exortação. Então, meu amado, eu penso que eles fariam muito com essa ferramenta que nós temos. Vamos prosseguir adiante na nossa lição? Subtópico de número 3. O uso da rede social. Embora na Bíblia não conste nada concernente a esta atual tecnologia, há nela regras e padrões que norteiam as relações humanas. A exposição do corpo de forma exagerada, as brigas, calúnias, ostentações e a lascívia são condenadas por Deus em qualquer meio. Observa, irmão Mauro, mas não tem nada lá na Bíblia falando de rede social, de Facebook, de YouTube, de Instagram. Então tá tudo liberado, pode fazer tudo. Não, meu querido. Verdade que a Bíblia ela é um livro de verdades absolutas e atemporais. Absolutas porque elas não são, dependendo da situação, dependendo da circunstância, não. Independe da circunstância e do momento ou da época. A Bíblia trabalha com verdades absolutas. Mas aonde está na Bíblia, irmão Mauro, sobre smartphone e rede social? Vamos lá. A Bíblia trata de comportamento humano. O mesmo homem de hoje é o mesmo homem dos tempos bíblicos. A única diferença é que o homem de hoje tem tecnologia. Mas a inclinação, as tendências são a mesma. Vamos lá. Lascívia, expor o corpo de forma exagerada. Há pessoas que na frente das redes sociais expõem o corpo, na praia, de biquíni, de fio dental. Há pessoas que não têm um pingo de pudor. Eles usam as redes sociais, tem irmã que parece que está botando a mercadoria à mostra, ou fazendo promoção. Veja se gosta e leve, pegue e leve, o produto aqui é de primeira.
Então, essa exposição exagerada da imagem e do corpo, a Bíblia chama isso de lascívia. Então, o corpo ele é templo do Espírito Santo na rede social, fora da rede social, meu querido. As brigas, a Bíblia fala sobre coisas que Deus detesta e odeia. Uma delas é aquele que provoca contenda entre irmãos. Então a gente briga pelas redes sociais. Calúnias, pessoas que pela rede social, no olho a olho, não tem coragem de falar. Mas no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, fala porque o outro não está próximo. Outra questão, ostentação. Pessoas que gostam de mostrar que tem, que pode. Isso aí, meu irmão, a Bíblia chama de orgulho, soberba, prepotência. Tá certo, meu querido? E eu falei aqui, a lascívia. É um desejo sexual, uma cobiça, um desejo impuro, incontrolável, que foge ao seu domínio. Todas essas atitudes, elas são condenadas por Deus em qualquer meio, seja na igreja, fora da igreja, na faculdade, nas redes sociais, no YouTube. Então, qualquer lugar, a Bíblia, ela trabalha com verdades absolutas. Ah, irmão, mas aí depende. Não depende não, meu querido. É verdade absoluta. A Bíblia fala, ela é o padrão que norteia o comportamento humano. Bem, pelo menos para aqueles que querem morar no céu. Se você não quer, meu querido, continua do jeito que você está. Põe a mercadoria à mostra, põe o biquíni, a asa delta, desperte a lascívia e o desejo, porque quando você põe o seu corpo à mostra ali numa foto, mostrando as curvas do seu corpo, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Aquele rapazinho que está lá na igreja, ou o descrente que está lá vendo, ele vai procurar aproximar de você. Mas não é por causa da sua espiritualidade do evangelho, não, meu filho. Ele vai querer tirar proveito, porque você diz que é crente e fica se expondo sem um pingo de pudor e decência. Se você não honra o seu Deus, guardando e protegendo o templo do Espírito Santo, vai surgir no seu caminho um monte de rapaz para tirar proveito, para te levar para cama, para te seduzir. E tem coisa que eu quero falar mais para frente ainda. Então a rede social, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas eu não vejo que o problema em si está na rede social. A rede social ela é apenas um instrumento. Mas o problema é a maldade daquele que está usando aquele instrumento. A rede social não vejo problema nenhum nela, mas há pessoas que jogam tudo na conta do diabo. Há pessoas que jogam tudo na conta do Facebook, do YouTube, do Instagram e por aí vai. São pessoas que não assumem a sua responsabilidade. Vamos então para o outro momento da nossa lição. Tópico de número 3. O perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Nesse tópico nós vamos falar aqui sobre o perigo dessas relações descartáveis diante destas novas tecnologias. As pessoas estão ficando cada vez mais superficiais, mais insensíveis, desinteressadas, insensatas, distantes. Vai aumentar ainda o número de psicopatas, pessoas que não se relacionam com pessoas, se relacionam com máquinas. Essa tecnologia ela tem o seu lado positivo, mas ela traz consigo também os seus males. Compete à igreja ensinar e preparar a sua membresia a lidar com essa ferramenta. Como foi a época do rádio, a época da televisão, esse momento das redes sociais ele é muito mais perigoso, porque a gente carrega ele na mão, para onde a gente vai. Vamos lá? Tópico de número 1. A distorção da felicidade. Muitas pessoas perderam a noção do que é verdadeiro e o que não é.
Um sorriso estampado no rosto pode encobrir muita frustração e amargura. O prazer nas virtudes cristãs tem sido substituído pelo prazer do efêmero e do superficial. O sofrer por Cristo parece ter saído de moda para tais pessoas que se dizem cristãs. A distorção da felicidade. Meu querido, o que é felicidade? Eu tenho uma mensagem que eu já tive a oportunidade de transmitir, o Espírito de Deus me deu o entendimento. Lá, as bem-aventuranças estabelecidas por Jesus, ele traz o conceito de felicidade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele vai trazendo alguns conceitos de felicidade que fogem ao conceito de felicidade que esse mundo estabelece. Você olha para a rede social, está todo mundo rindo, está todo mundo postando foto, comprou uma roupa, tem que fazer uma foto. Fez um jantar maravilhoso, tem que postar a foto. E enquanto na igreja tem alguém lá que não tem nem o dinheiro para comprar o arroz e o feijão. Então nós vivemos uma época da superficialidade. As pessoas perderam o conceito do que é verdadeiro e o que não é. Porque por trás de uma fotografia postada, um casal sorridente, ali pode ter um casal em crise, um casal com tristeza, frustração e amargura. O prazer que outrora existia nas virtudes cristãs, que é o sofrer por Cristo, morrer por Cristo. Recentemente eu vi uma imagem de um missionário em um desses países muçulmanos, que ele teve todos os dentes arrancados, a boca cortada até o canto, costurada, depois colocada com alfinetes. Está sofrendo por Cristo. Há muitas pessoas que estão sofrendo por causa do Evangelho, pregando nesses países islâmicos. Mas aqui as pessoas estão aí ostentando uma pseudo-felicidade. Meu querido, o que é felicidade? Felicidade é poder padecer, sofrer pela causa de Cristo. Eu não estou dizendo que nós não possamos compartilhar um momento em família. Eu compartilho um momento em família, momento de festa, isto é importante. Mas nós não podemos perder de vista o que é de fato verdadeiro, o que é real, o que é felicidade. Felicidade é ter o nome escrito no livro da vida. Felicidade é ter o perdão dos seus pecados. Felicidade é ser batizado no Espírito Santo. Felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Felicidade é carregar a sua cruz. Felicidade é sofrer pelo nome e pela causa do nome de Jesus. Amém, amados? Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. O isolamento e a solidão. Uma das piores facetas das redes sociais é o fato da pessoa afastar quem está perto e aproximar quem está distante. As pessoas vão ficando cada vez menos interessadas no contato com os que estão próximos. Na verdade, até os afasta do seu viver diário. O resultado final é um ser insensível, deprimido, egoísta e dependente virtual. Observa aí, pai e mãe, o isolamento social do seu filho. Pesquisas mostram que este isolamento social, a pessoa filho que entra para o seu quarto só fica na rede social por intermédio de computador, WhatsApp, Facebook, não tem contato com pessoas. Daí surgem verdadeiros potenciais psicopatas. Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que cometem assassinato em série, que mataram pessoas aí, eles eram antissociais.
ficavam somente em rede social. Então, o que é o grande perigo que nós vemos desse isolamento social? As pessoas se isolam. Primeiro, elas afastam quem está perto. Está dentro da casa, está o pai, está a mãe e os irmãos. Afasta o pai, a mãe e os irmãos, afasta quem está perto e aproxima quem está distante. Chega o absurdo de você estar dentro de casa, na hora do almoço, o smartphone tem uma chamada no WhatsApp, você conversando com a sua esposa, você conversando com o seu filho, ou dentro da igreja, pelo amor de Deus, dentro da igreja, o irmão vai atender o WhatsApp, Facebook, e obreiro lá no altar, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Lá no altar, obreiro atendendo, smartphone, mexendo, mandando mensagem. Esse isolamento, meu querido, ele é perigoso. Afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Ou seja, o importante é quem está distante, não é quem está perto. Então, o que isso acontece? Perde-se o calor humano. As pessoas começam a se comunicar somente por intermédio das máquinas. A mulher está na cozinha, o marido está lá na sala trocando mensagem. Mas na hora que vai para a cama para deitar, os dois não conversam. Os dois não dialogam, porque já bateu papo com todo mundo. E vamos falar uma questão aqui. Isso está trazendo muito problema para o casamento. Porque tem homem que se relaciona virtualmente com a outra. Para trair agora não precisa nem sair de casa não. Ele pode estar dentro de casa para trair a mulher. E a mulher para trair o marido não precisa sair não. Pode fazer isso dentro de casa. Então nós vemos aí vários perigos para a igreja do Senhor. Para os jovens, para se quiser pecar, não precisa sair de casa lá, comprar revista da Sexy, da Playboy, tá tudo ali na palma da mão, meu querido. Ah, irmão, Mauro, hoje está mais difícil, sempre houve tentação. A Bíblia fala o seguinte: coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Meu querido, por que tem muito jovem apagado na igreja? Por que muitos louvores não sobem, não saem, não passam nem do teto? A gente passa o dia inteiro com o smartphone na mão. Aí de noite a gente quer ver pegar fogo. Só se você pegar fósforo, gasolina e jogar lá. Aí vai pegar fogo, mas não é o fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos rever aí os nossos valores, tá bom? E esse isolamento vai resultar em quê? Em pessoas insensíveis, deprimidas, egoístas e dependentes virtuais, pessoas viciadas em internet. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. Relações sociais efêmeras. Em muitos casos, as pessoas fingem o que não são nas redes sociais. Uma simples desavença ou choque de ideias já é o suficiente para bloquear ou deletar alguém do seu perfil. Na vida real, o mesmo ocorre. Por qualquer coisa, uma amizade e até mesmo um casamento é deletado ou apagado. Olha, essas relações sociais são também caracterizadas como efêmeras, porque não é aquela relação de amizade duradoura, não é aquela relação de amizade entre Paulo e Silas como os discípulos, aquela amizade que você tem para a vida toda. São amizades passageiras e efêmeras. Então logo surge um desentendimento ali, porque pensa diferente, houve algum aborrecimento, você vai lá, bloqueia, deleta a pessoa e joga na lixeira. Então é fácil apagar as pessoas e tirar as pessoas do nosso convívio social. Então nós vemos que essas redes sociais, o outro lado negativo, é que elas tornam as pessoas cada vez mais deletérias, egoístas, exclusivistas, pessoas intolerantes, que são incapazes de crescer, de amadurecer com o contraditório, com quem pensa diferente. E o pior
esse comportamento lá nas redes sociais de apagar as pessoas, eliminar do seu perfil e matar no seu coração, meu amado, isso vai se repercutir no casamento, nas relações pai e filho, na relação no dia a dia. Não estou falando de relação virtual. Você vai eliminando as pessoas, nós vamos criando inimizade, nós vamos nos tornando cada vez mais distante das pessoas. Então você observa, cada vez mais as pessoas estão mais superficiais, o amor vai se esfriando. Olha o que diz a Bíblia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos aí o esfriamento do coração das pessoas. Nós não visitamos mais, eu me coloco dentro disso aqui. Nós não damos auxílio mais às pessoas. Esse smartphone, a internet, vem cheio de informações, notícias que prende a vida da gente. Nós precisamos, meu amado, tomar cuidado, porque nós estamos apagando as pessoas da nossa vida. Nós estamos nos afastando das pessoas e nos envolvendo com máquina. Então nós precisamos de mais calor humano. Vamos lá, subtópico de número 4. A falsa sensação de privacidade. Ninguém está totalmente seguro nas redes sociais. Não há privacidade nesse espaço. Há inúmeras pessoas mal intencionadas que conseguem invadir as páginas e perfis de alguém e expor sua vida pessoal e íntima a todos que estão conectados via rede social. Nós vimos aí há pouco tempo no Brasil aí aquela atriz Caroline Dickman, imagens pessoais da vida até íntima dela, que alguém mexeu no computador, teve acesso e jogou aquelas imagens nas redes sociais. A campanha lá nos Estados Unidos, nós vemos que a polícia americana, o FBI e a CIA estão investigando que hackers e a inteligência russa interferiu diretamente no processo eleitoral americano. Nós observamos que na rede social não há privacidade, não é um lugar seguro. Cuidado com o que você posta, com o que você fala, com o que você coloca ali, as imagens, porque caiu na rede, aquilo vira público, meu querido. Nós não temos ainda no Brasil uma legislação ainda totalmente estruturada para tratar dos crimes pela internet. Avançou-se bastante, mas ninguém está seguro. Qualquer hacker, ele quiser, ele consegue entrar no perfil, clonar a página, mudar, se passar por você. Então, não é um mundo seguro, é um mundo perigoso, o mundo das redes sociais. Cuidado com o que você posta, com o que você deixa lá no seu smartphone, você não postou, mas está lá, alguém tem acesso àquela foto e vai colocar aquela foto em rede social. Você vai para uma festa, te dão uma bebida que você não sabe, que é o Boa Noite Cinderela, e colocam fotografia sua na rede social em situação vergonhosa. Então nós vivemos dias perigosos. Então não é lugar seguro. Dá aquela falsa sensação de privacidade, que ali ninguém vai entrar no seu mundo, ninguém vai ter acesso. Do contrário, o Pentágono, que é a sede da inteligência do governo e do exército americano, já foi invadido várias vezes por hackers e várias outras instituições pelo mundo afora. A única coisa que é perfeita, que não é sujeito a invadir no hacker aqui, é só a urna eletrônica, porque diz que a urna eletrônica brasileira deve ser a 8ª maravilha do mundo tecnológico. Ela não é violável, não tem jeito de manipular. Você acredita nisso, né? Eu também não acredito não, meu querido. Tá vindo cheiro de maracutaia por aí nessas eleições de 2018. Só Deus sabe. Vamos lá. Tópico de número 3.
A rede social a serviço do reino de Deus. No primeiro tópico nós falamos sobre a rede social, o que faria os apóstolos e como Jesus já trabalhou o conceito de rede social dentro de uma visão ótica bíblica. No segundo tópico nós falamos dos perigos da rede social. E no tópico 3, nós vamos falar agora a rede social a serviço do reino de Deus. É um espaço tremendo, é um espaço público aberto, onde vai ter os verdadeiros pregadores e mensageiros, e vão ter também os falsos e os mercantilistas. Então, o problema aí não é a rede social, são os picaretas, tá bom, meu querido? Mas eles estão em todos os lugares, nos púlpitos das nossas igrejas, no Congresso, no Senado, em todos os lugares, no magistrado, no STF. Então a gente vai encontrar, o problema não é a rede social, o problema é a índole e o caráter. Ah, não vou não porque está tudo corrompido. Não, meu querido, vamos usar esse canal, vamos usar essa ferramenta para poder propagar coisa boa. Amém? Vamos lá, subtópico de número 1. O bom testemunho nas redes sociais. É possível glorificar a Cristo através das redes sociais. Pode-se criar um canal com temas e mensagens que edificam. É de suma importância tomar cuidado com boatos e calúnias acerca da vida alheia. Quanto à sensualidade, vale lembrar que Batseba conduziu o marido à morte ao expor em público o que era íntimo do casal. É possível Deus ser glorificado, o nome de Jesus ser glorificado na rede social? É lógico que sim. Eu sou apenas um dentre tantos outros professores que Deus levantou para atuarem nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, propagando a palavra de Deus. Talvez nós nunca teríamos nos conhecido se não fosse por intermédio da rede social. Quem sabe um dia o Senhor me proporcione a alegria de ir até a sua igreja e ministrar uma escola bíblica aí na sua classe, na sua igreja. Eu ficaria muito honrado. Mas se eu não tiver essa oportunidade aqui, com certeza eu terei na eternidade com Cristo. Amém, querido? Então nós podemos criar um canal com temas e mensagens que edificam. Eu usei a minha formação acadêmica em jornalismo para ensinar, edificar, auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho meu Facebook, que eu trato mais de questões relacionadas aqui à minha cidade e à minha igreja, e trago ali verdades, faço uma defesa da fé e me posiciono diante daquilo que é arbitrário aos princípios da palavra de Deus. Agora, há que se tomar cuidado com os boatos, calúnia, fofoca, a exposição da vida das pessoas. Tá bom, meu querido? Agora eu quero chamar a atenção aqui quanto à sensualidade. A sensualidade nas redes sociais. Quero lembrar que Batseba, a esposa de um dos valentes, dos soldados de Davi, aquela mulher, ela expôs o que era íntimo do casal. A sensualidade, Davi não foi para a guerra, estava deprimido e ele vê o quê? Uma mulher se banhando. E ele vê as curvas de Batseba. Ele vê o corpo e ele desejou aquela mulher. Meu querido, um homem olhar para uma mulher bonita e sensual e não sentir nada, nem Davi, que era homem de Deus, ele olhou aquela mulher bonita, sensual, atraente, e ele a desejou, porque ela, de certa forma, intencionalmente ou não vigiou, ela acabou expondo aquilo que era a coisa da intimidade do casal. E o resultado disso, ela acabou propiciando, conduzindo o marido à morte, porque posteriormente o marido morreu, porque a mulher mostrou que não deveria mostrar. Então, meu querido, toma cuidado, você que serve a Deus, com o que você expõe na rede social. Há pessoas que, para chamar atenção, faz de tudo.
apela à sensualidade, mostra a curva de corpo, aquelas que não casaram ainda, que faz parte do grupo do SAA, que é solteiros até o arrebatamento. Esse grupo aí, meu irmão, é um grupo que precisa tomar cuidado, porque vai esperando um tempo, esperei com paciência no Senhor. Ele começa ali, aí depois ele já vai para o outro salmo. Senhor, apressa-te em me socorrer. Depois ele já cria o salmo dele. Esperei demais, agora estou botando tudo à mostra. Promoção, veja se gosta, põe a mão e leve. Mulher que expõe o seu corpo, ela não está procurando um marido. Ela está procurando homens que estão atrás de uma noite de prazer, que só quer somente usá-la por uma noite e depois jogar, descartar, como faz com objetos. Tá certo, minha querida? Cuida do seu corpo, cuida da sua moral, cuida da sua espiritualidade, porque um homem de Deus, ele vai querer do lado dele uma mulher de Deus. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2, o uso correto da evangelização. João Batista começou pregando pelo deserto. Com o tempo, as pessoas passaram a curtir e compartilhar sua mensagem. Pregar autoajuda e prosperidade pode até atrair muita gente na igreja ou no canal virtual, porém, só a mensagem do arrependimento e do Calvário levará os ouvintes a curtir verdadeiramente o reino de Deus no porvir. Pregue a palavra de Deus. Quero fazer aqui uma observação. Eu tenho me deparado, meu irmão, com algumas situações um tanto que inusitadas. Eu acho até um exagero. Pessoa profetizando para a rede social com 3.000 pessoas lá assistindo. Meu irmão, no meio de 3.000 pessoas eu vou falar, e Deus me mostra que você está passando por tal momento, por tal dificuldade, eis que falo contigo, meu servo, vou te dar vitória, vou mudar esse... Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de criancice, vamos parar de meninice. Eu duvido que o Espírito de Deus, meu irmão, vá se prestar um papel desse. Eu creio que Deus pode usar alguém na rede social pregando e Deus tomar. Agora, ao vivo ali, meu irmão, entregando profecia para todo mundo, meu irmão. Espera lá, a pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus ou a pessoa está querendo usar o Espírito de Deus? O dom de Deus, ele é dado e usado o quê? Segundo o mover do Espírito, segundo a vontade do Espírito. Eu nunca profetizei, eu não tenho dom de profecia. Mas não é quando eu quero que eu vou, se eu tivesse, que eu saia entregando profecia, não, meu querido. É o Espírito que vem sobre mim, que viria sobre mim e eu entregaria a mensagem de Deus. Não é todo profeta que chegava diante dele, ele tinha mensagem, não. O profeta Elias, em dado momento, ele falou, olha, deixa ela chorar, deixa ela vir até mim, porque Deus não me mostrou o porquê dela estar assim. Parece que é o profeta Eliseu. Ou seja, não é toda hora que apertou o botão, está entregando profecia, não, meu querido. Então, vamos usar assim corretamente. Como foi o ministério de João Batista? Ele começou com uma pessoa. Ele começou a pregar para uma pessoa. E depois o público aumentou, foi para 2, depois foi para 4. Ele começou no deserto, o lugar mais improvável para começar um trabalho de evangelismo e pregação. Era mais fácil ele ir para os grandes centros, para os templos, ele foi no deserto. Poeira, sol, calor, não tinha banco, não tinha uma estrutura com ar condicionado, mas a Bíblia fala que com o zelo, dedicação, aí eu uso uma linguagem bem própria nossa, as pessoas começaram a curtir e compartilhar a mensagem de João, a ponto que as sinagogas e o templo esvaziou e as multidões iam para os desertos para ouvir a mensagem de Deus. Então, o que eu questiono é se as pessoas hoje estão rejeitando a Cristo ou a mensagem pregada pela igreja hipócrita no Brasil.
A igreja que prega uma coisa e vive outra. Líderes que pregam o reino de Deus, mas vivem um verdadeiro reino dos homens aqui na terra. E o ministério de João Batista foi um ministério que começou pequeno e cresceu, floresceu. A igreja, ela precisa pregar. Outra coisa, pessoas que pregam nas redes sociais só prosperidade, só mensagem de autoajuda, vai atrair mesmo, gente. Quem é que está desempregado aí que não quer dinheiro? Quem é que está com a moral meio para baixo aí, com dor na consciência, com pecado, está todo atrapalhado da vida? Alguém vai pegar uma mensagem: eis que falo contigo, homem de Deus. Eu não vejo na caixinha da promessa versículo falando: ladrão, você roubou o dízimo de Deus. Eu não vejo: conserta a tua vida. Não vejo não, a caixinha da promessa só tem promessa. Tem pessoa que está na internet só está querendo, pregando mensagem, irmão, que agrada todo mundo, que todo mundo quer ouvir, falando só mamão com açúcar. Pode até atrair multidão, como eu destaquei no texto, mas o problema, uma coisa é atrair multidão. Outra coisa é esta multidão compartilhar e curtir o céu, o reino de Deus que está por vir. A mensagem que conduz até o reino do céu, meu irmão, é a mensagem do Calvário, é a mensagem do perdão, do arrependimento, da confissão, é a mensagem da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem muita gente pregando nas redes sociais, isso é bênção, muita gente ensinando. Mas não podemos perder o foco. A mensagem tem que ser cristocêntrica, levar o pecador ao arrependimento, à confissão e o abandono. Pregue a palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti. Meu Deus, toma essa nação brasileira nas Tuas mãos. Toma, meu Deus, os Teus servos nos quatro cantos desta nação. Meu Deus, esta nação precisa ser curada. Esta nação precisa ser impactada. Esta nação precisa ser influenciada com a mensagem do Calvário, a mensagem do arrependimento, a mensagem da confissão dos pecados, a mensagem do abandono, a mensagem, meu Deus, que leva-nos a sofrer pela causa do Senhor e não a enriquecer com o nome do Senhor. Levanta pregadores, evangelistas virtuais, pessoas que vão pregar, que vão ensinar, que vão usar as redes sociais, mas não só as redes, mas vão também nas ruas, ó Pai. Meu Deus, abençoa cada professor, cada professora. Dá-nos a sabedoria para usarmos esta ferramenta como um canal de edificação da igreja e prepará-la para o encontro com o Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, semana que vem, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir a próxima lição, porque tanto eu quanto você passamos pela mensagem do Calvário, pela mensagem da cruz. Nós ouviremos o som da trombeta e nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Se você não me encontrar na semana que vem, na rede social, pregando a palavra, duas possibilidades. Primeiro, eu já estou com Ele, Ele me chamou. Segundo, nós estamos subindo junto, encontrando com o Rei da Glória. Amém?
Deus abençoe a sua vida e compartilhe o vídeo, tá bom, meu querido? Se inscreva no canal. Fique na paz em nome de Jesus.